Encontrar os profissionais certos é um desafio para 75% das empresas no Brasil. Mas e se a tecnologia puder ser sua aliada? Com o PandaPé, você conta com inteligência artificial avançada e acesso direto a mais de 90 milhões de candidatos para agilizar sua seleção e encontrar em tempo recorde os talentos que procura. É a melhor experiência para recrutadores e candidatos. PandaPé, o software de RH líder na América Latina. Acesse e solicite uma demonstração gratuita. Sou XP há muitos anos. Eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha para os meus investimentos. Desde a primeira conversa com meu assessor, ele entendeu os meus objetivos. E eu entendi por que a XP é considerada a melhor assessoria. Aliás, milhões de clientes também entendem. São mais de 20 anos revolucionando os investimentos no Brasil. Com a XP eu não tenho dúvidas, só certezas. E uma delas é que você também vai ser um cliente satisfeito. Vem ser XP. GWM Raval H6. Olá Revolução. Descubra a linha híbrida mais completa do Brasil. Híbridos de verdade, com tecnologia plug-in, carregamento rápido e até 170 km de autonomia. É a sua oportunidade de viver o amanhã, hoje. Faça um test drive no híbrido líder de vendas. GWM. Hello Tomorrow. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Cidades e Soluções Especial de hoje debate a exploração de novas jazidas de petróleo em tempos de crise climática. O Brasil deve explorar agora o petróleo que supõe-se estar armazenado no leito marinho da margem equatorial da Amazônia. O Brasil e o mundo têm condições de acelerar o passo na descarbonização da economia, substituir o mais rapidamente possível combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, por fontes renováveis de energia. Essas e outras questões a gente vai debater agora em alto nível com quadros técnicos super qualificados. São os nossos convidados. Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA no governo Temer, atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. E Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras no governo Lula III, ex-senador pelo PT do Rio Grande do Norte e o formulador da PEC das eólicas em alto mar, que organizou a exploração da energia do vento offshore. Obrigado pela presença de vocês. Vou começar pela Sueli. Sueli, há aproximadamente 7 anos atrás, como presidente do IBAMA, você presidiu o processo que resultou no veto à exploração de petróleo exatamente na margem equatorial da Amazônia, só que para a petroleira Total. Agora é a Petrobras. Você mudou de ideia? Já é possível explorar petróleo com segurança naquela região? Bom, eu acho que os problemas que têm sido levantados no Bloco 59 da Petrobras foram basicamente os mesmos que me levaram a rejeitar os 5 blocos da empresa Total, que hoje estão sob controle da Petrobras. A Petrobras está relicenciando os blocos que eu neguei. Quais são os fatores? A bacia sedimentar da Foz do Amazonas, ela tem correntes fortíssimas, que potencializam acidentes. Em poucas horas, ali na região do Bloco 59, ou dos blocos da empresa Total que eu neguei, em poucas horas, em caso de acidentes, o óleo chegaria em águas, principalmente da Guiana Francesa. A modelagem mostra que a maior parte do óleo iria naquela direção e se estuda o que viria para a nossa costa. É uma região, então, com particularidades em termos de risco de acidentes, que se aplicam também à etapa de perfuração, que é a etapa atual, né? Na época, a empresa Total não demonstrou condições de dar a resposta adequada, que é o que está sendo debatido no licenciamento do Bloco 59, né? Esse licenciamento, ele não debate o futuro do petróleo do país, ele debate as condições de um bloco específico. Jean Paul, você, à frente da Petrobras, defendeu a exploração de petróleo na região. Por quê? Sim, eu sou gestor ambiental de formação, você sabe, né? E conversando com a ministra Marina, com o diretor Agostinho do IBAMA, sempre enfatizei e respeitei muito as posições deles, que esse licenciamento, como a própria Sueli reconhece, é um licenciamento específico de uma locação onde vai ser perfurado um poço exploratório, ou seja, para buscar se há ou não há petróleo ali. Quanto a produzir, um dado importante, nós estamos em torno hoje de 2,5 milhões de barris de óleo equivalente dia, óleo e gás,
de produção brasileira e somos exportador, somos o 10º maior exportador do mundo de petróleo. Nós vamos atingir o pico da produção brasileira em torno de 4,5, 4,6 milhões de barris dia em 2029, 2030. Pois bem, em 34, se nós mantivermos a mesma reposição de reserva, ou seja, quase nenhuma hoje, e a demanda flat, que não é flat, ou seja, que não é constante, então um pior cenário, nós vamos precisar voltar a importar petróleo em 34. Então, pico em 30, importação em 34. Isso depende só de nós? Isso significa que nós não estamos fazendo transição energética? Não. Mas transição, como a própria definição dá, é gradual. É transicionar de uma matriz energética para outra. Nós evoluímos muito e muito bem? Sim. Nos últimos 30 anos, eu diria que a gente fez grandes progressos, apesar de sair de uma base interessante, de base hídrica, por necessidades e recursos naturais abundantes naquela época. Então, nós já saímos de uma base renovável importante, apesar de ter essa restrição para o futuro, e nós aumentamos a participação de renováveis com eólica e solar, que hoje, depois nós podemos desenvolver isso, esse sim é o paradoxo, porque se nós não desenvolvemos petróleo e nós também deixarmos parados as eólicas e as solares, como estão hoje mais de 1.400 parques eólicos e usinas solares no Norte e Nordeste, hoje parados, deixando de produzir a 80% da capacidade, produzindo a 30%, 40% da capacidade, por falta de investimento e planejamento no sistema de transmissão, aí sim é uma contradição. Para ficar claro aqui, Sueli, o Brasil partir da perspectiva, ao não explorar a margem equatorial, daqui a 9 anos, num cenário ruim de demanda pressionada, começar a importar petróleo que não seria também desejável. Como ficamos? Bom, o Brasil hoje exporta, pelos dados recentes, metade da sua produção. Se houver gestão da demanda e um projeto claro de descarbonização, nós conseguimos sobreviver com o petróleo nas áreas que já estão abertas, né? O principal questionamento é, em plena crise climática, abrir novas fronteiras, e inclusive abrir novas fronteiras em áreas sensíveis. No caso da Foz do Amazonas, e eu não estou falando de toda a margem equatorial, tem, por exemplo, 47 blocos hoje na oferta permanente para o leilão de 17 de junho agora, e mais de 100 blocos em estudo na bacia sedimentar da Foz. Então, não é um teste num bloco, há todo um projeto de intensificação da produção de petróleo no país. As autoridades do governo federal falam no país se tornar o 4º maior produtor, competir lá com a Arábia Saudita em plena crise climática. E o meu entendimento é que o Brasil, se fizer isso, vai estar olhando para o passado. O Brasil, entre as grandes economias do mundo, é o país que consegue chegar num status de carbono negativo mais rapidamente. No entendimento do Observatório do Clima, até 2045. Status de carbono negativo, leia-se. Sequestra mais carbono, protege mais do que emite. Eu concordo com o Sueli. Nós realmente não precisamos nos ufanizar de ser maiores produtores de petróleo do que antes, nem nada disso. Basta sermos produtores de petróleo para nos atender e para atender, eventualmente, alguma parcela do consumo mundial que vá ser atendido, eventualmente, por um petróleo mais carbonizado, mais emissor de metano, de tudo isso, que seria o caso das Nigérias, da Angola, da própria Guiana, se não houver o devido cuidado por lá. Nós sabemos que esses países têm fragilidades institucionais bem maiores do que nós e têm estatais e até empresas privadas menos cuidadosas e menos competentes do que a Petrobras. Não estou aqui botando ônus em ninguém, mas a Petrobras, justiça seja feita, é a empresa premiada 9 vezes como a melhor empresa de atuação offshore do mundo. O que justificaria a exploração que vocês consideram segura do petróleo na margem equatorial? O que eu diria é o seguinte: nós temos a sorte de ser um país que construiu uma estatal riquíssima em pesquisa e desenvolvimento nessas áreas offshore e também em responsabilidade ambiental, e é diferente das empresas que eventualmente passam lá e é diferente das demais que estão ali procurando eventualmente algum bloco dessa oferta permanente, que eu também concordo deveria ser mais restrita, né, mais pontual, mas ela quer, digamos, tirar a teima da Foz do Amazonas e dizer assim, olha, tem petróleo afinal ali ou não? E lembre-se, não é um poço só.
realmente são 4 poços, no mínimo, para delimitar um reservatório. E na Guiana, para achar a descoberta que é tida hoje como panaceia para a América Latina, foram furados 60 poços, mais de 60 poços. Então, essa campanha é longe da costa, de fato. Nós já temos uma experiência, nós que eu digo Petrobras, Brasil, mais de 400 poços furados em áreas muito mais sensíveis, próximas da costa, essa sim, perto de mangue, perto de áreas de duna, de praias, etc. Não tivemos nenhuma intercorrência grave, né? Eu diria que mesmo um vazamento importante também não houve. É muito mais grave o trânsito de navios petroleiros da Venezuela e de outros lugares que passa em frente à costa brasileira toda e que vai para a China, portanto pega até a margem atlântica, não só a margem equatorial, do que propriamente um furo ou 4 ou 5 ou até uma produção feita pela Petrobras, com toda a sua responsabilidade histórica de produção, num poço ou num campo a 160 quilômetros. É o que eu digo, risco existe? Existe, mas há que se equilibrar esse risco entre o risco de haver um acidente eventualmente lá e não ser mitigado, que são 2 riscos diferentes, e o risco de você ficar dependendo de importar petróleo de novo. Bom, estão colocadas as diferenças com a devida argumentação. Eu vou seguir viagem perguntando sobre um ponto crucial da COP30, que vamos sediar daqui a 7 meses em Belém, que é o desmame dos combustíveis fósseis, especialmente petróleo, num mundo que é óleo dependente. E um país como o Brasil, que também é. Do ponto de vista dos ambientalistas e boa parte da comunidade científica, tem que acelerar o passo em outra direção. Isso é possível? Bom, tem que ser possível para a nossa sobrevivência, André. 2024 foi o ano mais quente já registrado na história, o segundo ano mais quente, 2023. 2024, enquanto estava ocorrendo a enchente lá no Rio Grande do Sul, tinha eventos extremos no mesmo mês pelo mundo todo, pelo mundo inteiro, inclusive enchentes também, secas e calor intenso, né? Então a crise climática já chegou, é uma nova realidade, né? E os combustíveis fósseis, eles representam mais de 70% da causa do aquecimento global, né? No Brasil, se olhar só o Brasil, o nosso principal fator de geração é a mudança do uso da terra, o desmatamento, 46%. Geração de gases de estufa e desmatamento liderando. Isso. Só que quando nós intensificamos a produção de combustíveis fósseis, mesmo que nós vamos exportar para outro país, esse petróleo vai ser queimado em algum lugar. E 80% das emissões do petróleo vem da queima. A Petrobras, sim, é uma empresa, eu considero admirável, com uma expertise para águas profundas, que realmente deve ser objeto de orgulho dos brasileiros, né? Mas, assim, ela consegue controlar um pouco as emissões em determinadas regiões onde ela produz, mas aquilo lá não representa nem 20% das emissões. A questão é queimar combustíveis fósseis, né? E o Brasil, eu considero que ele pode e deve assumir uma liderança mundial nesse sentido. O Brasil tem privilégios quando a gente olha a sua matriz, principalmente a matriz elétrica, que é toda baseada em renováveis, com todos os problemas das hidrelétricas, das eólicas, quando há exploração das comunidades, tem problema, mas você pode controlar, né? O Brasil está em condição privilegiada em relação à maior parte dos países, para assumir essa liderança pelo exemplo, né? Chegar, olha, eu estou com um projeto de descarbonização clara, e o Brasil, na verdade, está fazendo o contrário, está prometendo intensificar e muito a produção de combustíveis fósseis. Essa é a contradição, né? Mas eu acho que se tem um país que pode assumir essa liderança, é o Brasil. E acredito que o presidente Lula tem condições de fazer esse papel. Jean Paul Prats, transição mais rápida, substituindo o combustível fóssil por fontes renováveis. É possível ou não? É possível, o Brasil tem grande potencial nisso. Nós acabamos de mencionar aqui energia eólica e energia solar, que são, a meu ver, a fonte mais abundante que nós temos em termos de Brasil, diretamente transição energética. Calma, o setor de transporte é o seguinte. Bom, primeiro colocar no final margem equatorial, que são coisas que não estão sendo discutidas e que deveriam estar, ao invés de fura ou não fura. Primeiro,
Se furar e achar petróleo, para onde vai a receita governamental? Então, alguns dizem, é balela essa história de dizer que vai pagar transição energética com esse dinheiro, etc., ou os royalties do petróleo foram perdidos em festas de carnavalescas nas cidades e tal. Isso não justifica, porque a forma errada de executar não mata a intenção de que receitas governamentais com petróleo, que podem ser grandiosas, porque o petróleo é não renovável, enfim, já existe uma tradição que o investimento de petróleo é altamente tributado em todos os lugares do mundo, que esta receita não possa ser bem utilizada. Então, primeira coisa, ninguém está discutindo como evitar que isso seja perdido e como destinar essa receita caso haja essa produção, independente se é na margem equatorial da Foz do Amazonas ou em outro qualquer lugar, né? Segunda coisa, nós estamos de fato fazendo uma transição energética rápida e justa, porque o que eu ouço falar é que nós vamos industrializar o Brasil com gás natural. Será que isso é uma proposta muito mais grave do que furar a margem equatorial para achar petróleo e ter uma segurança? Você é crítico disso? Sou crítico a isso e não sou crítico a furar a margem equatorial, porque acho que a margem equatorial é um tira-teima. Quer dizer, eu tenho reserva ou não, e eu vou usar isso se eu quiser, e a produção, todos nós sabemos, a licença para produzir lá será muito mais severa do que essas discussões que estão hoje aqui. E a Petrobras se submete a elas. Então, primeira coisa. Segunda coisa, biocombustíveis. Ninguém aqui é contra biocombustíveis. Nós temos que desenvolver. Nós temos terra suficiente, temos indústria, inventamos o etanol para veículos, etc. e tal. Mas, para mim, é combustível de transição também, como o gás é. Não é fim em si mesmo. A eletrificação é uma tendência global e irreversível. Ela vai acontecer mais rápido ou menos rápido em alguns lugares, você sabe bem, mas ela vai acontecer. Em 70 anos, tudo estará eletrificado. E o importante será produzir o sangue disso, que é a eletricidade. E aí para carro, para indústria, para aço verde, para tudo mais. Então, nós estamos nessa tendência ou estamos talvez retardando um pouco, porque a partir do momento que o biocombustível passa a ser um grande negócio, ele vai substituir a indústria de petróleo em retardar a nossa conversão à eletromobilidade, por exemplo. Então, esses debates têm que ser feitos. Outra coisa, nós já sentimos inflação de alimentos aí. O presidente Lula declarou que ia perguntar ao setor agro se isso estava sendo afetado, se era por causa do aumento, a meu ver até exagerado e acelerado demais, da mistura de biocombustíveis no combustível que nós consumimos na bomba todos os dias, que inclusive incrementa o custo do diesel, que o biodiesel é mais caro que o diesel. Ora, perguntar para o produtor, para o cara que está se beneficiando daquilo, que hoje é um plano B para a agricultura de grande porte de plantation no Brasil, de soja e de cana, se ele está afetando o alimento, é claro que vai dizer que não. Mas será que não está? Será que não estará no futuro? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o slogan, inclusive a Petrobras e campanhas governamentais têm falado, queremos uma transição energética justa. Qual o entendimento de vocês desse slogan, se ele está bem aplicado ou não? A discussão não é simples. A transição energética, na minha leitura, ela tem que ser realidade. Muitas vezes se fala muito e se faz pouco, né? Então, eu acho que o país tem que ter um cronograma claro no sentido da descarbonização, mas também um cronograma claro de atendimento à sua população nas áreas em que você tem déficit de atendimento com energia elétrica, tem a população mais carente, ela fica jogada, na verdade, sem a prestação de serviço público. Nas cidades, nós temos que ter prioridade absoluta para o transporte público, o que já é um caminho para a transição. Vamos caminhar para a eletrificação, com certeza, e nas cidades é mais fácil, na minha leitura, né? É transporte público, de preferência elétrico, enquanto não der, transporte público, porque já ajuda muito, né? Nas áreas rurais, eu acho que nós temos um tempo maior em que provavelmente nós vamos precisar dos biocombustíveis antes da eletrificação. Mas o caminho, sim, eu concordo, é a eletrificação, só que o país tem um timing para isso e eu entendo que nesse intervalo os biocombustíveis, principalmente na carga, devem exercer esse papel. Cronograma de descarbonização, portanto, uma transição energética justa com metas e prazos, que é o que não temos hoje no Brasil.
Faz sentido um calendário, um cronograma com metas e prazos de descarbonização? Faz todo sentido e você tem as métricas. Quando você diz, eu estou deixando parques eólicos e solares parados porque eu não imaginei que a geração distribuída, os painéis solares nas casas, fosse crescer tão rápido, ou porque eu não imaginei que a eólica e solar fosse dar tão certo nos leilões, que isso me surpreendeu, isso é uma balela. Porque o governo tem todos os números. Cada usina solar na casa de cada pessoa de geração distribuída, mesmo as usininhas na sua casa, no seu comércio, estão devidamente autorizadas pela ANEEL com um número e, portanto, eles têm uma curva prevista e previsível totalmente de que isso cresceu. Eles alegam que manejo. Sim, mas o manejo é programado com base no que você prevê. E se você está vendo uma curva crescendo assintoticamente, você sabe que vai ter. Dá para fazer. Vocês falam de transição justa, qual é a definição que todo mundo usa, né, batida? É a transição que não deixa ninguém para trás. É uma frase bacana, resume bem. Ou seja, é aquela transição que alguém não vai ficar pior por causa dela, né, e todo mundo melhora. Essa transição que deixa para trás é, por exemplo, a transição que o cara converte o carro do rico em elétrico e bota os melhores carregadores, mais rápidos, etc., para quem tem dinheiro para pagar, e deixa o transporte público movido a diesel poluente, caro, né, alimentado inclusive pelo diesel mesmo na passagem, e não usa essa mesma facilidade do transporte elétrico, que é mais de 40% do preço na manutenção, é mais caro para comprar o ônibus ainda, mas no final das contas o OPEX dessas operações é bem mais baixo, para chegar à convergência numa tarifa zero, por exemplo, no transporte público. Então, transição justa é aquela transição que aproveita justamente a quem precisa e não a quem já tem dinheiro para fazer a transição mais rápida. Eu também queria tocar num ponto sensível, que seria, isso a gente ouve de alguns cientistas, alguns ambientalistas que dizem, mas os subsídios para a indústria do petróleo, que não são pequenos, se fossem redirecionados numa outra direção, poderiam acelerar o passo. Eu queria ouvir a opinião dos dois sobre esta questão. Os subsídios são altos, né? No caso brasileiro, teve entre 2018 e 2022, tem um estudo do INESC que mostra que foram concedidos 335 bilhões de reais em subsídios. No ano de 2022, 80 bilhões de reais. No mundo, tem um número de 2022 do Fundo Monetário Internacional de 7 trilhões de dólares. Para petróleo? Para combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. É muito dinheiro. Então, o combustível fóssil, além de ter o dano ambiental, né, que é difuso, né, todos nós estamos sentindo o calor derivado disso e os eventos extremos, então é difuso. Além disso, vai subsídios diretos e indiretos, vai dinheiro que poderia ser aplicado em outras políticas públicas. E eu, particularmente, André, eu tenho restrições à narrativa de que é necessário intensificar a produção de petróleo, principalmente, para gerar dinheiro para a transição. Sou absolutamente favorável a que o petróleo explorado hoje seja usado para a transição energética. Mas quando você abre novas fronteiras, você, na verdade, está piorando o problema que a transição energética pretende resolver. Então, eu acho que isso fere a lei da lógica, né? É como você iniciar uma guerra para conseguir a paz, né? Eu vou colocar mais petróleo no mundo para pegar dinheiro para uma transição que é para enfrentar exatamente isso, né? Então, eu acho que tem que haver essa discussão, é necessário. O governo está com essa narrativa, eu acho fraca, principalmente como justificativa para a expansão para novas áreas exploratórias. Jean Paul. Concordo com o Sueli. Eu acho que a expansão exploratória brasileira não deve ser dirigida por necessidade de receita para fazer transição energética. Porém, pode ser que o Estado brasileiro repute que é necessário fazer isso por suprimento de petróleo mesmo, porque lhe interessa, eventualmente, manter uma autossuficiência, como eu disse, evitar essa possibilidade de voltar a ser um importador em 34, 35. Tudo isso pode ser estudado com muita calma. A questão do poço exploratório é apenas para prospectar e saber se nós podemos contar com aquilo ou não. Inclusive, não há nenhuma certeza de que haja óleo ali, diga-se de passagem. Não dá para contar isso como favas contadas. Sobre subsídio, o que acontece com o subsídio não é só no Brasil,
É quando você começa um subsídio, na hora de você tirar, o protesto é grande, o lobby é grande e, às vezes, até as repercussões populares são grandes. Vide os casos dos capacetes amarelos em relação aos subsídios solares, à indústria solar de painéis, etc. e tal, na Espanha, em Portugal e tal. França. Na França, os coletes amarelos e tal. Então, subsídio não é uma coisa fácil de retirar realmente, mas é preciso programar direitinho para que eles funcionem para a transição e não contra a transição. Então, por exemplo, subsidiar a energia combustível fóssil não faz o menor sentido. Tudo, absolutamente tudo, André e Sueli, eu tenho certeza, é planejável nesse país, de forma que os setores tenham o seu retorno nos seus investimentos, mas que nós converjamos para uma transição energética lá no final, em 70, 80 anos, que a gente entregue para os nossos netos e bisnetos um país totalmente zerado em emissões e totalmente limpo em matriz energética. Considerações finais visando a COP30 daqui a aproximadamente 7 meses. Qual seria, na opinião de vocês, a melhor maneira do país se posicionar em relação à questão de transição energética e exploração de petróleo? Bom, eu acho que há contradições internas ao governo Lula III que têm que ser enfrentadas. O ideal é que o governo chegue com uma posição mais consensual e que tenha coragem de botar a transição energética, propor isso, né? Porque a decisão não é só do presidente da conferência. Propor o tema transição energética como um tema relevante na COP30, junto com a adaptação e outros financiamentos, que são os temas que têm sido veiculados. E, André, eu queria fechar pedindo uma diferenciação entre duas escalas que são misturadas nesse debate todo, em relação à margem equatorial, só para fechar. Uma coisa é o licenciamento do IBAMA de um bloco, né? Eu rejeitei 5 blocos da empresa Total e nem saí nos jornais, era uma coisa normal, porque o IBAMA dá muita licença de petróleo. As licenças no governo Lula III do IBAMA, quase 30% das licenças do IBAMA foram para petróleo e gás. Então, a Petrobras é uma grande cliente do IBAMA, na verdade. Então, uma coisa é deixar lá o IBAMA ver se a Petrobras tem ou não condição de atender um eventual acidente. A outra é uma discussão sobre o futuro do petróleo no país, futuro de outros combustíveis fósseis. A ministra Marina costuma falar que isso é do Conselho Nacional de Política Energética. Eu, sinceramente, acho que é de todos os brasileiros discutir o futuro dos combustíveis fósseis em plena crise climática. Jean Paul. Eu concordo também. Acho que a decisão é do Estado brasileiro, uma decisão de que caminho seguir, não só em energia, como em consumo sustentável, uma série de outras coisas. Essas decisões, inclusive, fazem um pouco de falta, né? A gente não vê muito isso, as grandes decisões, grandes diretrizes, que são normalmente intersetoriais, inclusive interministeriais, portanto. A COP é muito desafiador para nós. Eu acho até que, eu hoje tendo até a pensar que foi um pouco precoce a gente trazer essa sede para cá, porque a gente não está preparado para ela e a gente vai confiar muito nas pessoas, do ministro Corrêa do Lago, do vice-presidente Alckmin, do próprio presidente Lula, claro, como grande líder do governo. Há departamentos tratando de sustentabilidade no Ministério da Fazenda, claro, no Ministério de Minas e Energia também. Então, a gente vai defender muito desses porta-vozes. A própria ministra Marina, que tem uma importância enorme, porque já é uma voz ouvida, mas a concatenação disso arrisca ser um pouco confusa para a comunidade internacional como um todo, não só ambientalista, como um todo. Principalmente porque nós vivemos grandes dilemas como esse. Explorar ou não a margem equatorial como grande produtor de petróleo e grande exportador, maior do que o Kuwait, já hoje, né? Entrar pelo centro-oeste adentro com mais plantação de cana e de soja para não só produzir alimento, como também agora para produzir combustível, não só para o Brasil, como para o mundo, porque já estamos exportando esses biocombustíveis, né?